Boa noite a todos. Que alegria estar aqui com vocês através deste canal para mais um evangelho da Casa Espírita Eurípides de Barçanufo, da cidade de Franco da Rocha. Vamos agradecendo a Deus e a Jesus por mais esta oportunidade. E a leitura de hoje está no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E o tema é: não procureis os gentios. Mateus, no capítulo 10, versículos de 5 a 7, narra que a estes 12 enviou Jesus, dando-lhe estas instruções. Está se referindo aos 12 apóstolos, dizendo: não procurei os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas que perecem da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. A palavra gentil significa entre os hebreus aquele que é estrangeiro ou não professa a religião judaica. E os samaritanos eram nascidos em Samaria, que era a capital do reino dissidente de Israel, e que se separaram após o cisma das 10 tribos. E os samaritanos adquiriram uma aversão bastante profunda em relação aos reis de Judá. E essa aversão foi se aprofundando com o tempo. Então, os samaritanos, para não irem a Jerusalém na época das festas religiosas, construíram um templo próprio e adotaram certas reformas. Allan Kardec denomina os samaritanos como os protestantes da época. Vamos então agora às considerações de Kardec sobre estas palavras de Jesus que está no Evangelho de Mateus. Então Kardec começa dizendo assim: em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhe da conversão deles, o que nada teria de carinhoso, nem combinaria com o Cristo, né? É que os judeus que já acreditavam no Deus uno, no Deus único, e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas, alheios a acolherem a palavra. Com os pagãos, e ele está se referindo aos gentios e aos samaritanos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tal pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já lavrado. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo, mais tarde. Com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Então, quando Jesus instrui aos discípulos a pregarem diretamente aos judeus, é porque estes
devido aos ensinamentos de Moisés e dos profetas, estavam mais preparados para a compreensão da Boa Nova. E como os apóstolos não se achavam esclarecidos o bastante para a tarefa em relação, né, o que Kardec, os povos que o Kardec refere-se como pagãos, seria então mais adequado que os apóstolos procurassem primeiro aqueles que tinham a mesma base filosófica e religiosa, que era a crença em um único Deus e a vinda do Messias. Embora Jesus já estava na terra, mas os judeus ainda estavam esperando por esse Messias que chegaria à terra. O trabalho com os gentios caberia em especial ao apóstolo Paulo, em época posterior. Voltemos então às considerações de Kardec. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do Espiritismo, os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados. São para eles o que eram os gentios para os apóstolos, um grande desafio. Que, pois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, aqueles que percebe-se que estão mais aptos a compreenderem o Espiritismo. Entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho. Quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão, aí seria o mesmo que jogar pérolas aos porcos, como nos ensinou o Cristo, né? Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro do que a um só que se compraza na treva. Porque assim procedendo, em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa. Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegar-lhes-á a vez, quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Aí julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia, e não por pressão de outrem. Depois, há ideias que são como as sementes. Não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado. Pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivem primeiros as que germinem, para não acontecer que abortem as outras, em virtude de um cultivo demasiado intenso. Na época de Jesus e em consequência das ideias acanhadas e materiais, então em curso tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. Tem o seu foco em toda a parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios
já não são um povo, são apenas uma opinião com que se topa em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco. Como o cristianismo triunfou sobre o paganismo, já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. É comum, quando descobrimos ideias novas que nos fazem enxergar a vida de forma mais ampla, entendendo que está além da material, né? Ideias que trazem conforto à alma, que nos dá força para vencermos as dificuldades. Então sentimos vontade de transmiti-las aos nossos familiares. É muito comum que isso aconteça, né? Aos amigos, com o intuito de que também se beneficiem delas. Porém, é necessário compreender que nem todos encontram-se prontos para entender o que passamos a ter como filosofia religiosa. Lembremos que outrora provavelmente também resistimos a essas ideias que hoje acreditamos. Então, é nosso dever, como cristãos, respeitar o direito de escolha de cada um e prosseguirmos estudando, nos esforçando na autocorreção e procurando pelas boas atitudes. Os povos, os indivíduos, todos têm o seu tempo de despertar para a boa nova, pois a verdade prevalece mais cedo ou mais tarde, quando os terrenos estiverem prontos, férteis para receberem a semente do Evangelho, e assim germinarem e produzirem os frutos que saciarão o espírito faminto da vivência do Evangelho do Cristo, despertando para uma nova consciência. Graças a Deus. Vamos então às vibrações desta noite. Vamos elevando os nossos pensamentos até o Divino Mestre e amorosamente vibremos luz e paz, saúde ao planeta Terra e a toda a natureza que propicia a nossa passagem de aprendizado no planeta. Vibremos saúde aos enfermos do corpo e da alma. Vibremos pela união e reajuste familiar. Que o perdão, o diálogo, a compreensão seja o alicerce de todos os lares. Vibremos pelos trabalhadores e por aqueles que encontram-se desempregados. Vibremos pelos nossos irmãos que vivem pelas ruas. Vibremos pelas crianças e jovens do planeta. Vibremos pelos idosos. Vibremos pelos governantes do planeta Terra. Vibremos pelo despertar de uma nova consciência aos nossos irmãos que encontram-se encarcerados. Vibremos pela solidariedade e respeito entre as pessoas. Vibremos por aqueles que estão retornando à pátria espiritual. E vibremos por aqueles que estão retornando ao planeta Terra para mais uma oportunidade de aprendizado. Vibremos reconciliação com os nossos desafetos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Vibremos pelo nosso lar e com a permissão de Deus e de Jesus por nós mesmos, para que possamos despertar para as verdades espirituais e assim enchermos-nos de coragem e confiança para fazermos as mudanças necessárias. E vibremos resignação e compreensão para aceitar o que não pode ser modificado. Com os nossos pensamentos entrelaçados na fé e no amor do Cristo,
Vamos fazer a oração que ele nos ensinou. E que as vibrações dessa oração possam chegar a todos os nossos irmãos que encontram-se desanimados e sem expectativa em relação à vida, restaurando a fé e a confiança de cada um deles. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e para sempre. Graças a Deus. Agradecemos também a Jesus, o nosso Mestre, a Maria de Nazaré, aos nossos anjos de guarda e a toda a espiritualidade amiga que cuida de cada um de nós com muito amor, zelo, sempre nos intuindo com os melhores pensamentos para que possamos utilizar de forma consciente o nosso livre-arbítrio e assim conquistarmos os degraus da nossa evolução. Que a doce paz do nosso querido e amado Mestre esteja hoje e sempre com todos nós. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade, se Deus e Jesus assim me permitir. Graças a Deus.